Nona reunião ordinária do 4º ano legislativo da 7ª legislatura, Tarumã, 8 de junho de 2020. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Antônio Marcos da Costa Lima. Presente. Aparecido Siqueira. Presente. Danilo Henrique Correia dos Santos. Presente. Everson Luiz de Camargo. Presente. José Adilson Persiliano. Presente. José Roberto de Almeida. Presente. Luiz Carlos Friso. Presente. Solange Aparecida Caron da Silva. Presente. Ademir Bregagnoli. Presente. Convido os senhores vereadores a se postarem em pé. Solicito que o senhor vereador Danilo Henrique Correia dos Santos para que faça a leitura do Por texto. gentileza, se outra pessoa puder ler. Danilo, então passo para a sequência o vereador José Adilson Persiliano. Porque eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela mão e te digo: não tenhais medo, eu sou o que te tenho ajudado. Havendo quórum regimental, essa presidência, invocando a presença de Deus, declara aberta a presente sessão. Solicito que seja tocada a primeira parte do hino nacional e o hino do município. Tarumã, cidade de
produtiva e inovadora. Tarumã, és Tarumã, cidade de união batalhadora, terra produtiva e inovadora. Tarumã é terra de lutadores, em nossa pátria está entre vencedores, verdadeiros quinhões de encanto, seu verde se perde nos campos. És formadora de princípios, destaque entre municípios, pedaço de pátria, Brasil, doce coração de mãe gentil. Tarumã, és Tarumã, cidade de união batalhadora, terra produtiva e inovadora. Tarumã, és Tarumã, cidade de união batalhadora, terra produtiva e inovadora. Povos unidos, gerações, remanso entre corações, cidade de união acolhedora, justiça e amizade vencedora. Tarumã, és Tarumã, cidade de união batalhadora, terra produtiva e inovadora. Tarumã, és Tarumã, cidade de união batalhadora, terra produtiva e inovadora. Os 9 vereadores que têm interesse em fazer o uso da tribuna deverão se inscrever em livro próprio junto ao segundo secretário. Passaremos à votação da ata da sessão anterior, ata número 19/2020, em discussão. Continua a discussão. Encerrada a discussão, em votação. Antônio Marcos da Costa Lima. Sim. Aparecido Siqueira. Sim. Danilo Henrique Correia dos Santos. Sim. Everson Luiz de Camargo. Sim. José Adilson Persiliano. Sim. José Roberto de Almeida. Sim. Luiz Carlos Friso. Sim. Solange Aparecida Caron da Silva. Sim. Ata número 19/2020 foi aprovada por unanimidade. Aviso. Conforme o artigo 277, as sessões nas quais se discute as leis orçamentárias terão a ordem do dia preferencialmente reservada a essas matérias. O expediente ficará reduzido a 30 minutos, contado do final da leitura da ata. Convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária que acontecerá quarta-feira, dia 10 de junho, às 20 horas, será entregue cópias dos projetos a vocês. Quarta-feira, dia 10, às 20 horas. Convocação. Passaremos para a abertura do expediente. A Câmara Municipal recebeu um ofício de autoria do Executivo. Vou apresentar à mesa. Esse instante solicito a sua leitura no plenário. Também peço que registre em ato a sua leitura. Secretário. Ofício Prefeitura Municipal de Tarumã, Agroobras, ofício número 84 de 2020. Assunto: informa interdição de via pública. Tarumã, 5 de junho de 2020. Prezado senhor, através do presente, com devido respeito e cumprimentando vossa senhoria, vimos por meio deste informar a essa Casa de Leis que a Prefeitura Municipal de Tarumã segue trabalhando e promovendo melhorias em toda a cidade, e especificamente na Avenida Tarumã, no período de 8 a 17 de junho de 2020. Nossas equipes estarão executando os serviços abaixo
na via. Recuperação de 8 sarjetões, sendo os mesmos nas esquinas com as ruas Uruguai, Itália, Portugal, Rua dos Cravos e dos Crisântemos. Recapeamento asfáltico de 4.000 metros quadrados, serviço de sinalização viária vertical e horizontal, serviço de poda de árvores, serviço de substituição de iluminação pública convencional por LEDs. Sendo assim, contamos com a compreensão e colaboração no que diz respeito às rotas alternativas para o trânsito de veículos, pois os trechos objetos das intervenções estarão sendo interditados no período e encaminhamos anexo, mapa com locais de execução dos sarjetões. Sem mais, despeço-me com os votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Fábio Alexandre Chenou, secretário municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos. Ao senhor, excelentíssimo senhor Ademir Bregagnoli, presidente da Câmara Municipal de Tarumã. Eu solicito que o primeiro secretário, Sr. Luiz Camargo, continue a leitura da matéria do expediente. Projeto de resolução número 3 de 2020, de 5 de junho de 2020, dispõe sobre a celebração de convênio entre a Câmara Municipal de Tarumã e o Banco do Brasil, Sociedade Anônima, e da outras providências. A mesa diretora, na pessoa dos vereadores Ademir Bregagnoli, Democratas, José Adilson Persiliano, P. Everson... Questão de ordem, presidente. Já tem alteração aqui nos partidos dos vereadores. Se tiver com eu, já fala na correção. Eu vou corrigir. Deixa eu mandar aqui, tá? E aqui o meu também. O meu vai estar errado também. A mesa diretora, na pessoa dos vereadores Ademir Bregagnoli, Democratas, José Adilson Persiliano, Democratas, Everson Luiz de Camargo, Democratas, José Roberto de Almeida, PSDB, abaixo assinados no uso de suas atribuições legais e regimentais, apresenta o presente projeto de resolução. A Câmara Municipal de Tarumã aprovou e promulga a seguinte resolução. Artigo 1º, fica a Câmara Municipal de Tarumã autorizada a celebrar convênio com o Banco do Brasil, Sociedade Anônima, para a efetivação de pagamento eletrônico de salário dos servidores e subsídios dos agentes políticos. Artigo 2º, a minuta de convênio, anexo 1, passa a fazer parte integrante da presente resolução. Artigo 3º, as despesas decorrentes com a execução desta resolução correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 4º, esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º, revoga-se as disposições em contrário. Tarumã, 5 de junho de 2020, 30º ano da emancipação política, 28º ano da instalação. Requerimento número 20 de 2020. A vereadora Solange Aparecida Caron, do PL, desta augusta Casa de Leis, requer nos termos regimentais que seja oficiada a Prefeitura Municipal de Tarumã, solicitando a possibilidade de fornecer as seguintes informações. Quais são as assessorias contratadas pelo Executivo? Justificativa. Tal solicitação torna-se necessária para que, com essas informações, a nobre vereadora consiga fiscalizar e avaliar a real necessidade dessas contratações neste momento de crise. Sala das Sessões, 4 de junho de 2020, 30º ano da emancipação política, 28º ano da instalação. Vereadora Solange Aparecida Caron, do PL. Requerimento número 21 de 2020. Vereadora, vimos por meio desta solicitar a Vossa Excelência os seguintes dados desde janeiro de 2017 até a presente data. Primeiro, emendas parlamentares de todos os deputados estaduais e federais, constando o valor da emenda, o nome do parlamentar, o partido e a data da liberação e o local do uso da emenda. 2. Ações de deputados estaduais e federais no âmbito da liberação de ações junto ao governo do Estado, empresas privadas e da Federação em prol do município, tais como agendamento de audiências, reuniões e protocolos.
Ciente de sua colaboração, efetuo votos de estima e consideração e aguardo retorno. Ademir Breganhola, vereador do Democratas, e Antônio Marcos da Costa Lima, vereador do PSDB. Indicações. Indicação número 134 de 2020, autora a vereadora Solange Aparecida Carão, do PL. Solicito que oficie ao excelentíssimo prefeito municipal Oscar Gozzi, que adote providências para a limpeza nas galerias e bueiros de toda a cidade. Justificativa. Tal solicitação torna-se necessária, pois vários estão com as tampas e grades quebradas, possibilitando assim garantir a limpeza e saneamento adequado no município. Solange Aparecida Carão, vereadora do PL. Indicação 135 de 2020. Autora a vereadora Solange Aparecida Carão. Solicito que oficie ao excelentíssimo prefeito municipal Oscar Gozzi que verifique a possibilidade de fornecimento de equipamentos de segurança para os colaboradores da varreção e coleta de lixo. Justificativa. Tal solicitação torna-se necessária, pois esses trabalhadores trabalham muito expostos e o EPI forneceria uma proteção ao vírus Covid-19. Indicação 136 de 2020, vereador José Adilson Persiliano, do Democratas. Solicito que oficie ao excelentíssimo prefeito municipal Oscar Gozzi para que, juntamente com o setor competente da administração, que seja providenciada a construção de um sarjetão no cruzamento das ruas das Acácias com Jasmim, no centro de nosso município. Justificativa. Esta ação faz-se necessária, pois no referido local não há escoamento de água, que desce pela rua Jasmim, de forma que a água escoa pela rua das Acácias, porém causando água parada em frente à residência de munícipes, gerando desconforto para os mesmos e também para aqueles que transitam por aquela via pública. Indicação 137 de 2020, vereador José Adilson Persiliano, do Democratas. Solicito que oficie ao excelentíssimo prefeito municipal Oscar Gozzi para que, juntamente com o setor competente da administração, que seja providenciada a construção de quebra-molas, redutores de velocidade na rua Mogno, na Vila das Árvores, em nosso município. Justificativa. Essa ação faz-se necessária, pois na referida via os veículos estão sendo conduzidos em alta velocidade, causando riscos de acidentes naquele local. Indicação 138 de 2020, vereador José Adilson Persiliano, do Democratas. Solicito que oficie ao excelentíssimo prefeito municipal Oscar Gozzi para que, juntamente com o setor competente da administração, que seja providenciada a construção de quebra-molas em diversos pontos da Rua da Amizade, na Vila das Árvores, em nosso município. Justificativa. Essa ação faz-se necessária, pois na referida via os veículos estão sendo conduzidos em alta velocidade, causando riscos de acidentes naquele local. Indicação 139 de 2020, vereador José Adilson Persiliano, Democratas. Solicito que oficie ao excelentíssimo prefeito municipal Oscar Gozzi para que, juntamente com o setor competente da administração, que seja providenciada a construção de quebra-molas na rua Rubi, na Vila Cristal, em nosso município. Essa ação se faz necessária, pois na referida via os veículos estão sendo conduzidos em alta velocidade, causando riscos de acidentes naquele local. Indicação 140 de 2020, autor vereador Antônio Marcos da Costa Lima, do PSDB. Solicito que oficie ao excelentíssimo prefeito municipal Oscar Gozzi para que, juntamente com o setor competente da administração, verifique a possibilidade de buscar parcerias para fazer uma campanha de castração de animais de rua, bem como das famílias em vulnerabilidade social, inscrita no cadastro único. Justificativa. Tal solicitação se faz necessária, pois com essa ação iremos garantir a melhor qualidade de vida para a nossa população. Indicação 140 de 2020, vereador Antônio Marcos da Costa Lima, do PSDB. Solicita que oficie ao excelentíssimo prefeito municipal Oscar Gozzi, que, juntamente com o setor competente da administração, verifique a possibilidade da manutenção das placas indicativas do nosso município. Tal solicitação se faz necessária,
pois com essa ação iremos garantir a melhor qualidade de vida para a nossa população e o fácil acesso do comércio em geral. Indicação 142 de 2020, vereador Antônio Marcos da Costa Lima, solicito que oficie ao excelentíssimo prefeito municipal Oscar Gozzi, para que, juntamente com o setor competente da administração, verifique a possibilidade de disponibilizar um mapa atualizado da nossa cidade no portal da Prefeitura. Justificativa: tal solicitação se faz necessária, pois com essa ação iremos garantir a melhor qualidade de vida para a nossa população. Indicação 143 de 2020, vereador Antônio Marcos da Costa Lima, do PSDB, solicito que oficie ao excelentíssimo prefeito municipal Oscar Gozzi, para que, juntamente com o setor competente da administração, verifique quando será a entrega do trator e retroescavadeira pelo Estado de São Paulo, conforme ofício anexo. Tal solicitação se faz necessária, pois com essa ação iremos garantir a melhor qualidade de vida para a nossa população. Antônio Marcos da Costa Lima, vereador do PSDB. Moção número 6 de 2020. Moção de aplauso e congratulações. Registra votos de aplausos e congratulações em profissionais da área da saúde de Tarumã, nesse momento de enfrentamento mundial à pandemia do coronavírus, o Covid-19. Moção número 06 de 2020, continua a discussão. Eu peço que o meu vice-presidente ocupe a mesa para que eu faça uso da palavra. Senhor presidente, nobres pares, plateia que acompanha pela internet, os internautas, quero dar uma boa noite e dizer parabéns, dar um parabéns nesse momento tão difícil de enfrentamento ao Covid. Tarumã aí apresenta suspeitas de casos, fazendo casos novos, e deixar um parabéns para esse pessoal que batalha, que luta pelo município na frente de trabalho, aonde é a área de risco. O município tem sim feito um trabalho legal com os nossos servidores da saúde, investindo em EPIs, mas a gente sabe que no momento, no dia a dia, de manhã, de tarde, à noite lá, no momento quando chega alguém, todo mundo está correndo risco, e correndo risco o tempo todo. Então quero deixar aqui os parabéns para o autor da moção, o vereador José Adilson Persiano, porque isso aí é importante, valorizar nossos servidores e principalmente servidores da saúde nesse momento de enfrentamento do Covid. Tenho dito, senhor presidente. Continua a discussão. Encerrada a discussão, em votação. Antônio Marcos da Costa Lima. Sim. Aparecido Siqueira. Sim. Danilo Henrique Correia dos Santos. Sim. Everson Luiz de Camargo. Sim. José Adilson Persiliano. Sim, com declaração de voto. José Roberto de Almeida. Sim. Luiz Carlos Friso. Sim. Solange Aparecida Caron da Silva. Sim, com declaração de voto. Convido o vereador José Adilson Persiliano para fazer a tribuna e justificar seu voto. O senhor dispõe de 5 minutos de tempo regimental. Saudar a mesa diretora, bem como
aos demais companheiros que compõem essa Casa de Leis. Saudar também aqui nossa equipe de trabalho, toda nossa equipe. Saudar aqueles que nos acompanham aí pela internet. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí o voto favorável dos nobres pares e o entendimento que se dá a uma proposição como essa, no momento em que nós estamos vivendo. Eu sei que dentro de uma gestão de recursos humanos, um dos principais aspectos que leva à motivação de um servidor, de um funcionário, na grande maioria das vezes, seria com recursos financeiros. Mas nós sabemos como que está a atual situação do nosso país. Já se pensa em pós-pandemia, mas também se pensa, Antônio Marcos, como nós vamos sair muitas vezes da crise, que não é só uma crise de saúde, mas é também uma pandemia que vai gerar uma crise enorme. Então, seria interessante se essa casa, aliás, ela já também contribuiu com a questão dos recursos, né, aí na diminuição do seu salário para ajudar no enfrentamento da Covid. Mas seria interessante que essa casa poderia dar uma notícia, né? Até eu, na sessão passada, a companheira vereadora falou com muita propriedade da questão de não só fazer uma moção, né, mas também trabalhar na questão de poder dar uma gratificação salarial. Na sessão, na indicação número 81/2020, de 22 de abril, foi solicitado, né, protocolada pelo número 271, foi solicitado que estude a possibilidade de uma gratificação para os profissionais, né, que estão aí frente ao Covid. Sim, então eu quero justificar o meu voto dizendo, né, que eu votei sim, porque acredito mais uma vez nesse voto sim, e agradecendo aos companheiros por dar aos funcionários da saúde, né, esse momento de parabenizar pelo brilhante trabalho que eles estão fazendo na Secretaria Municipal de Saúde. Então eu voto sim, porque eles estão colocando a vida deles em risco, senhor presidente. Eu voto sim, porque eles também têm seus familiares, e eles estão lá na trincheira. Eu voto sim pela coragem, eu voto sim pela dignidade de cada funcionário, de cada área da UGB Saúde de Tarumã. O meu voto é sim, com muita alegria nessa noite, como eu estou dizendo aqui, de parabenizar um povo aguerrido que não mede esforço. No momento de pandemia como esse, não foge à luta e vai lá, e está lá, trabalhando dia a dia. Então, parabéns à equipe, toda a equipe de saúde. Votei sim a essa moção, coloquei essa moção como autoria para dignificar cada vez mais o trabalho da equipe de saúde de Tarumã. Tenho dito, senhor presidente. Para justificar seu voto, vereadora Solange Priscila Carol, a senhora dispõe de 5 minutos do tempo regimental. Senhor presidente, nobres pares, e também as 5 pessoas que aí nos acompanham pela internet, né? Obrigado por você que tem interesse em acompanhar a sessão. Não poderia votar, não, como eu disse na sessão anterior, eu que tenho o prazer de acompanhar nesses quase 4 anos de perto o trabalho desses guerreiros. Mas digo, voto sim, e gostaria não que ficasse apenas aí somente em conversas ou em indicações, mas, como eu disse, que o Executivo olhe, que não só batamos palma, mas que viemos aqui lutar por esses funcionários e valorizar cada dia mais cada um deles como eles merecem, principalmente sendo ouvidos, tenho dito. Votação dos requerimentos.
Requerimento número 20, 2020, em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Solange Paes Carão. Só dispõe de 10 minutos do tempo regimental. Senhor presidente, peço licença, vou tirar a máscara um pouco. O requerimento feito por mim, pedindo números atuais de quantas empresas hoje prestam assessoria para o nosso município, pois, passeando, pelo portal da transparência, de repente, algumas coisas me chamaram a atenção. Não só do Poder Executivo, como também do Legislativo. E nós falamos tanto em perca de receita. Tarumã ainda não perdeu receita em virtude do Covid. Mas isso eu venho falar em outro dia. Então, eu acredito que tenha serviços que estão sendo utilizados que nesse momento de pandemia poderia ser cortado. Tem assessorias lá que, infelizmente, não sei se agrada aos nobres vereadores. Não sei se queiram aí e se tenham argumentos, os usem para defender. Mas, no meu ponto de vista, há coisas sequer que poderiam ser cortadas nesse momento de Covid-19. Porque tudo agora é Covid-19, Tudo agora vai ser o Covid-19. E a gente sabe que não é bem assim. Então, eu quero simplesmente que me relatem, que me dê, e a relevância de cada contratação. Porque, infelizmente, há situações ali que não necessitam. Há serviços ali que não necessitam de assessorias. Então, já que é para economizar, já que se fala tanto em Covid, em perda de receita, vamos enxugar onde dá para enxugar. Por isso, hoje, venho aqui apresentar esse requerimento, peço o apoiamento dos nobres pares, porque não só eu, mas nós todos estamos aqui para fiscalizar. Quando eleito, nós temos um partido, ora, todos precisam disso. Mas, como eleitos, nós somos funcionários do povo, representantes do povo. Não há de se falar em ter, vamos dizer, políticos de estimação. Eu tenho respeito pelas pessoas, mas político de estimação eu não tenho, não. Então, acho que nós estamos aqui para fazer, de fato, um papel de legislador e fiscalizador. Sem bater, sem ofender, mas, de fato, a gente acompanhar de perto aonde está sendo investido e por que está sendo investido certo orçamento do município em assessorias, que, ora, me parece, muitas ali poderiam ser cortadas. Então, é mais aí para que a gente possa esclarecer, e entender por que estar gastando dinheiro em determinadas empresas de assessoria. Tenho dito. Continua a discussão. Encerrada a discussão e votação. Antônio Marcos da Costa Lima. Sim. Aparecido Siqueira. Sim. Danilo Henrique Correia dos Santos. Sim. Everson Luiz Camargo. Sim. José Adilson Persiliano. Sim. José Roberto de Almeida. Sim. Luiz Carlos Friso. Sim. Solange Aparecida Caron da Silva. Sim. Requerimento número 20, 2020, foi aprovado com unanimidade. Requerimento 21, 2020, em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos da Costa Lima. O senhor dispõe de 10 minutos, não concluindo nessa sessão, continua na próxima. Senhor presidente, nobres pares, população que se faz presente pela internet nos acompanhando, nobres colegas e equipe aqui de assessoria técnica, e o Rodrigo, que é nosso rapaz da comunicação. O requerimento apresentado, senhor presidente, é para dar a César o que é de César, nada mais do que isso. Nós fizemos junto, eu e o senhor, para que seja apresentado, certo? Quais são os elementos, quais são realmente os deputados que ajudaram o município, federais e estaduais,
e em que ações que eles fizeram isso, se foi no universo, né, federal, se foi estadual, ou se foi agendando, marcando protocolos. Então isso é importante que a gente tenha o documento, para que a gente não seja enganado por belas palavras. Você me permite uma parte? Claro, senhor presidente. Pedir uma parte para não fazer uso depois. Mas assim, quem trouxe e aonde foi aplicado também é importante, porque essa questão da César que é de César. A gente vê aí o cara postando foto pela cidade, mostrando, aí eu estou trazendo recurso para aqui. E não é verdade isso aí. Então isso é importante, esse requerimento, que seja mostrar realmente. O fato, senhor presidente, é que a gente consiga ter realmente os dados, né? Ofícios solicitando as agendas, ofícios que foram lá executando a ação em si. Porque há muita conversa solta, muita conversa fora de contexto, né? Então, nada mais justo para todos de você ter a relação desses nomes, das pessoas que ajudaram, e como fez isso. Porque às vezes trouxe 100 mil reais para tal ação. Tá bom, mas a ação não chegou. Tem emenda parlamentar tal. Tá bom, mas a emenda não foi efetivada, não foi liberada, né? Não está no cofre da prefeitura, não foi executada. Então isso é importante para que nós tenhamos certeza do que a gente vai falar para a população. Vamos falar besteira. Eu me lembro bem da questão utilizada das vicinais, que o nobre vereador Everson fez um trabalho junto ao deputado na época, Arnaldo Jardim, e de repente virou de todo mundo. Todo mundo era dono da ação e Vossa Excelência que tinha trabalhado para o deputado. Então vamos pegar esses dados, verificar quem fez, verificar quem auxiliou, para que a gente não tenha problemas na hora da gente apresentar. Isso eu digo para todo mundo, para todos os vereadores que aqui estão. Porque aí você não vai ter gato ensacado, né? Olha, a ação foi do A, foi do B, foi do C, foi positivo. Acho que o relógio está errado, senhor presidente. Já terminou meu tempo, mas ele está contando para cima, eu vou interromper. Continua a discussão. Encerrada a discussão, em votação. Antônio Marcos da Costa Lima. Sim. Aparecido Siqueira. Sim. Danilo Henrique Corrêa dos Santos. Sim. Everson Luiz de Camargo. Sim. José Adilson Persiliano. Sim. José Roberto de Almeida. Sim. Luiz Carlos Friso. Sim. Solange Aparecida Caron da Silva. Sim. Requerimento número 21 de 2020 foi aprovado por unanimidade. Passaremos. Não havendo mais matérias do expediente. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não? É que houve um erro no cronômetro, a minha fala estava 1 minuto, para ser justo com todo mundo, estava 1 minuto e 10 segundos. E, em tese, ela terminou quando eu acabei de fazer a fala, né? Então a gente não... Não, vereador, é que estava contando o tempo que você estava falando, e o tempo declinando é outro. Então, por isso que resta 2 minutos. Então começa outra, tá certo. Isso. Como Mas é bom a gente ter essa ciência, então, presidente, que para mim já tinha acabado lá, por isso que eu encerrei a fala. Mas tudo bem, não tem problema, tudo bem. O nosso placar não consegue mostrar os dois tempos, né? Não, eu só peço quando for assim para avisar na tribuna, porque a gente interrompe a fala pelo devido... Terminou o tempo, terminou a fala, então... Bom. Mas tudo bem, sem problemas. Não havendo mais matéria para ser lembrada pelo expediente, passaremos a saída ao uso da palavra dos vereadores. Nesse instante, os vereadores farão uso da palavra conforme artigo 162, parágrafo 3º, desse regimento dessa Igreja Casa de Leis. O vereador disporá de 15 minutos para proferir seu discurso. Solicito ao segundo secretário José Roberto de Almeida que informe a ordem dos vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Sessão anterior aí tem vereador inscrito. Deixa para outra sessão. Vai dar tempo, 1 minuto. Antônio Marcos da Costa Lima. Solange Aparecida Caron. Perdão, eu estou vendo outra sessão aqui.
Solange Aparecida Caron e Antônio Marcos da Costa Lima. Então, resta 50 segundos. Então, passo para a foto, vereadora. Então, encerrando a sessão, passaremos à abertura da pauta da ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário, Everton Luiz de Camargo, que proceda à leitura da matéria da ordem do dia. Projeto de Lei Ordinário 14 de 2020 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei de Diretrizes Orçamentária Anual de 2021 e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária no 14 de 2020 em segunda discussão. Continua a segunda discussão. Encerrada a segunda discussão e votação. Em segunda votação. Antônio Marcos da Costa Lima. Sim. Aparecido Siqueira. Sim. Danilo Henrique Correia dos Santos. Sim. Everson Luiz de Camargo. Sim. José Adilson Persiliano. Sim. José Roberto de Almeida. Sim. Luiz Carlos Friso. Sim. Solange Aparecida Caron. Sim. E Ademir Begagnoli. Sim. Projeto de Lei Ordinário do 14 de 2020 foi aprovado por unanimidade em segunda votação. Não havendo mais matéria para ser deliberado pelo plenário, declaro encerrada a pauta da ordem do dia. Convido os senhores vereadores a se postarem em pé. Nada mais havendo a tratar sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.